Agora, esta noite, quero que você abra comigo no capítulo 19 de Lucas. Lucas, capítulo 19, uma história muito simples que muitos de vocês ouviram desde a infância. Vou lê-la para vocês. O capítulo 19, os primeiros 10 versículos, se você tiver sua Bíblia, e espero que tenha. E Jesus entrou e passava por Jericó. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e muito rico. E este homem procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo, porque Jesus havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com alegria. E vendo isso, todos murmuravam, dizendo que ele entrara para ser hóspede de um homem pecador. E Zaqueu, levantando-se, disse ao Senhor: Eis que, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E esse é um dos versículos-chave de todo o Novo Testamento, esse 10º versículo, porque ele nos dá o propósito da vinda de Jesus Cristo. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas aqui está este homem, Jesus, Deus, homem, caminhando por Jericó. Ele está a caminho da cruz. E ao entrar em Jericó, ele vê o cego Bartimeu e o cura. E acontece aquela experiência tremenda em que Bartimeu clamava: ajudem o cego, ajudem o cego, ajudem o cego. E quando Jesus passou, ele gritou: quem é este que está passando? E alguém parou e disse: Jesus de Nazaré passa por aqui. E ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E se ele não tivesse clamado naquele momento, nunca teria sido curado. Jesus passou por ali uma única vez, assim como Jesus está passando agora pela região central da Flórida. E pode ser que ele nunca mais passe desta forma, com tantas pessoas reunidas, orando e apoiando esta cruzada. A maioria das igrejas da região central da Flórida está cooperando nesta grande cruzada. Quando isso acontecerá novamente? Jesus está passando, e para muitos de vocês, esta pode ser a última oportunidade que terão para garantir seu relacionamento pessoal com Deus. E então, ao sair de Jericó, uma cidade relativamente pequena, havia outro homem que queria ver Jesus, e seu nome era Zaqueu. E ele encontra Jesus saindo da cidade. Agora Zaqueu era provavelmente o homem mais odiado da cidade. Ele era o mais rico da cidade, era um publicano, um cobrador de impostos, rico e desprezado, um excluído social porque, veja, ele era judeu, mas ele coletava todos os impostos para Roma, o país ocupante, e tentava cobrar mais do que o devido para pagar a Roma e encher os próprios bolsos. Era assim que os cobradores de impostos agiam naqueles dias. Eles se tornavam as pessoas mais ricas da cidade e, ao mesmo tempo, as mais desprezadas, pois eram vistos como traidores do próprio povo. Eram considerados ladrões, trapaceiros, e enriqueceram muito por causa disso. Agora, se Jesus levasse em conta a opinião pública, ele teria olhado diretamente para frente quando chegou àquele sicômoro onde Zaqueu havia subido. Mas Zaqueu era um homem solitário, ele não tinha amigos. E há muitas pessoas solitárias aqui esta noite, amigos que não te compreendem, entes queridos que te traíram, você falhou na escola e sua solidão te levou à amargura. E imagino que ele também fosse um homem amargo, porque quase todas as pessoas da cidade o desprezavam. Ele era odiado e evitado pela maioria das pessoas. Ainda assim, ele tinha curiosidade. Provavelmente já tinha ouvido falar de Jesus muitas vezes. Talvez tivesse escutado os inimigos de Jesus dizerem que ele era um diabo, um fanático, um blasfemo, um herege ou um impostor. Talvez tivesse ouvido alguns amigos de Jesus dizerem que ele era um grande mestre, um homem bom, o Filho de Deus,
o grande Messias que havia sido predito ou um grande profeta. Mas ele queria ver por si mesmo. Consigo imaginar Zaqueu tentando atravessar aquela multidão. Ele era um homem muito baixo, e imagino que algumas pessoas tentavam empurrá-lo para longe, outras colocavam o pé para ele tropeçar e cair. Ele corria o mais rápido que podia. Provavelmente, se vivesse hoje, teria uma câmera Instamatic para tirar uma foto de Jesus, como minha esposa faz. Ela tem uma. E eu aproveitava a vida de casado antes de ela ter essa câmera. E aproveito agora. Outro dia, ela tirou uma foto minha e a chamou de Eu no Lago Dourado. Porque eu estava com um chapéu velho e uns óculos antigos, sentado ao lado de um lago de peixes. E agora, ela está enviando essa foto para todo mundo. Pode até estar em um cartão de Natal, não sei. E Zaqueu teria um gravador. Lembro-me de quando estávamos na Hungria, e no primeiro culto, tínhamos vários milhares de pessoas, cerca de 15 a 20 mil, ao ar livre, nos arredores de Budapeste. Quando terminei de pregar, ouvi vários cliques ao meu redor. Virei para minha esposa e perguntei: "Eles estão rangendo os dentes?" E ela disse: "Não, são gravadores. Todo mundo tem um gravador." Eles estavam registrando a mensagem e depois a espalhavam por toda a Europa Oriental. Foi algo incrível para mim ver que em Budapeste era possível ir a uma livraria e comprar meus sermões. Eles os colocavam em forma de livro. E eu pregava sermões do Evangelho puro, exatamente como estou fazendo agora. Deus está realizando coisas estranhas, maravilhosas e emocionantes por todo o mundo. Coisas misteriosas, coisas que vão além do nosso entendimento. O diabo está em ação, mas Deus também está em ação. Agora, este homem, Zaqueu, estava tão ansioso para ver Jesus que decidiu subir em uma árvore. Ele subiu em um sicômoro. Agora, existem muitos obstáculos que impedem você de chegar a Jesus, assim como ele enfrentou. Ele enfrentou o obstáculo da multidão e o obstáculo de sua baixa estatura. Agora, imagine-o sentado naquele galho, com seu gravador ou sua câmera, querendo registrar tudo o que Jesus dissesse. Ele estava tão interessado. Você também tem seus obstáculos. Agora, se você está assistindo pela televisão neste momento, pode pegar o telefone e ligar para o número que aparece na sua tela e receber ajuda espiritual. Neste exato momento, há pessoas prontas para atender sua ligação enquanto eu falo. Mas veja, a Bíblia diz, e Jesus disse, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E em toda a Bíblia, vemos escolhas sendo feitas entre as coisas do mundo e as coisas de Deus. Moisés teve que fazer essa escolha. Ele teve que escolher entre toda a riqueza do Egito e todo o poder do Egito, como herdeiro do trono, e teve que dar as costas a tudo isso para seguir a Cristo. Abraão teve que deixar para trás tudo o que conhecia para buscar uma cidade cujo arquiteto e construtor era Deus, pela fé. E há também os pecados secretos que se tornam obstáculos para chegar a Cristo. As Escrituras dizem: "Purifica-me dos pecados secretos." Veja, o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Ele sabe o que se passa dentro do seu coração. Ele sabe o que você imagina, o que você pensa, no que fantasia. Ele conhece os desejos que te consomem. Ele vê os pensamentos maus, o orgulho, o ciúme e a ganância dentro do seu coração. E ele julga pelo que vê por dentro, não apenas pelo que está por fora. E quantos de vocês são membros da igreja bem vistos por todos, líderes, professores da escola dominical? Mas lá no fundo, você sabe que seu coração é tão escuro quanto o dos piores pecadores da cidade. E você sabe que é um hipócrita. E isso te envergonha. Você não sabe o que fazer a respeito disso. E gostaria de alguma forma encontrar paz, mas não tem conseguido. Faça seu compromisso com Cristo esta noite e diga: "Senhor, perdoa-me, quero voltar para ti. Um dia eu te conheci. Um dia experimentei a alegria de Cristo, mas de alguma forma perdi essa alegria e gostaria de encontrá-la novamente." A justiça própria também pode ser um obstáculo. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que não foi lavada da sua imundícia. Justa aos próprios olhos como os hipócritas dos dias de Jesus. Agora, Zaqueu estava sentado lá em cima. Ele encontrou um jeito de chegar ao sicômoro,
Assim como você encontrou um jeito de chegar aqui. E foi a curiosidade que o trouxe. Curiosidade. Você sabia que muitas pessoas encontram Cristo por curiosidade? Muitos de vocês vieram para esta reunião por curiosidade. Muitos vieram porque alguém os trouxe. Mas muitos vieram apenas por pura curiosidade. Ouvimos falar de um homem na outra noite que estava passando pela estrada e viu as luzes acesas. Acho que li isso em um dos jornais. Ele simplesmente parou, encontrou um estacionamento bem longe e caminhou até aqui, já no meio do culto. Mas entregou sua vida a Cristo e contou no jornal a alegria que encontrou em Jesus Cristo. Isso pode acontecer com você? Então Jesus chama Zaqueu. Zaqueu, desce depressa. A multidão murmura e ainda murmura hoje. Quando você se aproxima dos pecadores ou tenta alcançar aqueles que estão do outro lado da sociedade, sempre haverá murmuração. Jesus confrontava severamente os pecadores religiosos, mas tratava os outros pecadores com ternura e amor. Veja, a discussão e o debate de Jesus não eram nem mesmo contra o Império Romano. Seu confronto era com os líderes religiosos que não viviam como deveriam viver, eram hipócritas. E muitos de nós somos assim. Desenvolvemos essa mesma mentalidade. Isso é especialmente verdadeiro em algumas partes do nosso país, onde as pessoas vão à igreja em grande número, mas durante a semana não vivem uma vida diária com Cristo. Mas saiba que Jesus nunca comprometeu a verdade. Ele não oferece uma graça barata ou uma salvação barata. Quando você vem a Cristo, deve estar disposto a se arrepender do pecado e recebê-lo em seu coração. E perceba que foi um chamado urgente. Jesus disse: desce depressa agora. Agora é o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. Não há promessa para o amanhã. A Bíblia não garante que você estará vivo amanhã. Deus não faz promessas para o amanhã. É hoje. Agora, agora, agora. A Bíblia inteira enfatiza isso. E foi um chamado bem-sucedido, porque Jesus realmente foi à casa de Zaqueu. Provavelmente levou Mateus com ele, porque Mateus também tinha sido um publicano e coletor de impostos. Jesus lhe disse: segue-me. E Mateus se levantou e seguiu. Talvez Jesus o tenha levado para dar seu testemunho a Zaqueu, não sabemos. Mas Zaqueu, orgulhoso, provavelmente mostrou a Jesus tudo em sua casa. Suas obras de arte, seus servos, os belos tapetes no chão, as grandes janelas panorâmicas com vistas incríveis, os jardins bem cuidados. Ele se orgulhava de tudo isso. Mas Jesus provavelmente ficou apenas parado, olhando para Zaqueu. E Zaqueu começou a se perguntar: por que ele está me olhando assim? Esses olhos penetrantes estão atravessando minha alma. Então Jesus se virou, olhou pela janela e viu a humanidade quebrantada. Viu os que sofriam, os pobres, aqueles de quem Zaqueu havia roubado e enganado. E sua consciência começou a pesar. Ele foi tomado por convicção de seus pecados. De repente abriu a porta e gritou com todas as suas forças: Senhor Jesus, estou pronto. Se roubei de alguém, restituirei 4 vezes mais. Devolverei tudo o que tirei de qualquer pessoa. Só quero te conhecer. Foi preciso arrependimento e restituição. E a Bíblia diz que ele fez isso com uma nova alegria no coração. Ele fez isso com alegria. Há pouca alegria na vida de muitas pessoas hoje, até mesmo entre aqueles que se dizem crentes. E a Bíblia fala de 2 tipos de alegria. Há alegria no céu quando uma pessoa vem a Cristo. Eu vos digo que da mesma maneira, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Quando você vem a Cristo nesta noite, pode ser que seja o único, mas você fará com que as orquestras do céu toquem e os coros celestiais cantem por sua causa. Apenas uma pessoa causa alegria no céu, e há também alegria dentro do seu coração quando você vem a Cristo. Estas coisas vos tenho dito para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa.
Note que foi uma confissão aberta. Zaqueu se levantou e declarou diante de todos. Jesus disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. É por isso que peço às pessoas que venham à frente para fazer seu compromisso com Cristo publicamente. Toda pessoa que Jesus chamou no Novo Testamento, incluindo Zaqueu, foi chamada publicamente diante de outras pessoas. Ele disse: se você não estiver disposto a me reconhecer diante dos homens, eu não o reconhecerei diante de meu Pai. Imagine chegar lá e Jesus dizer que não nos conhece. Ele disse que haverá muitos que dirão: mas Senhor, eu fiz isso por ti, fiz aquilo por ti. E ele responderá: nunca vos conheci. E ele não nos reconhecerá. Venha a Cristo abertamente. Sim, o arrependimento de Zaqueu lhe custou algo. Ele teve que restituir 4 vezes mais. O espanto da multidão, o choque da multidão. Há momentos em que a restituição é necessária para que nosso arrependimento e fé sejam reais. E o propósito da vinda de Jesus ao mundo foi buscar e salvar pessoas como Zaqueu, que estavam perdidas. E muitos de vocês hoje à noite estão perdidos de Deus. Todas as orações, todo o trabalho, todo o investimento financeiro nesta cruzada foram feitos por você para alcançá-lo. Porque a sua alma vale mais do que todo o mundo junto. O que isso significa para você? Significa que sua alma é eterna. Quando você morrer, isso não será o fim de você. Seu corpo pode morrer, mas seu espírito, o verdadeiro você, viverá para sempre, no céu ou no inferno. E isso depende do que você faz com Cristo. Publicamente. Vou pedir que você o receba essa noite. Você sabia que havia um garotinho que se perdeu nas montanhas da Carolina do Norte, onde moramos. E eles organizaram as polícias, os helicópteros, e trouxeram todos os cães policiais que puderam, e organizaram centenas de pessoas para procurar aquele garotinho. E eles procuraram por cerca de 5 dias antes de encontrá-lo. E quando o encontraram, ele já estava morto, empilhado na neve e perdido. Era tarde demais. Assim como essas pessoas buscaram o menino, milhares oraram e trabalharam para esta cruzada, por você. Deus vê você exatamente onde está. Ele conhece seu coração e sua necessidade. Ele chama você pelo nome. Faça depressa, Maria. Venha, João. Hoje quero entrar no seu coração. Você permitirá? Você me receberá em sua vida e coração? Talvez você pergunte: Billy, o que realmente preciso fazer? Primeiro, esteja disposto a se arrepender de seus pecados. Mas o que significa arrependimento? Significa mudar sua maneira de viver, sua forma de pensar sobre Deus, Cristo e você mesmo. Significa viver de forma nova. Significa abandonar as coisas erradas e andar com Ele. Isso é arrependimento. Jesus disse: se alguém não se arrepender, não poderá ver o reino de Deus. Você já se arrependeu? Tem certeza disso? Você mudou de verdade? Não estou perguntando se você apenas disse: Senhor, me desculpe, ou Senhor, pequei. Isso não é arrependimento. Arrependimento significa transformação. As coisas velhas passam e tudo se torna novo. E então, a segunda coisa, você deve recebê-lo pela fé. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Simples fé. Como uma criança acredita em seu pai, em sua mãe. Você acredita. Jesus disse: você deve se tornar como uma criança. Você pode ser o professor na universidade de matemática ou de algumas das ciências, mas você precisa se tornar como uma criança quando vem a Cristo, crendo, assim como eu tenho confiança e fé nesta plataforma que me sustenta. Isso é o que a palavra fé significa. Você coloca sua confiança, você coloca sua força, você coloca tudo o que tem em Jesus Cristo. E você vai fazer isso esta noite. E então, a terceira coisa, você deve estar disposto a segui-lo e obedecê-lo, lendo as Escrituras, orando e testemunhando. Você está pronto para fazer isso? Se há alguma dúvida no seu coração esta noite sobre estar certo com Deus, você venha e tenha certeza. Você pode não ser membro de nenhuma igreja ou ser membro de várias igrejas. Eu não sei. Você pode ter sido batizado de todas as formas possíveis,
Mas isso não é suficiente. Você deve vir a Cristo e encontrá-lo como seu Senhor, seu Mestre e seu Salvador. E vou pedir para você fazer isso agora. Para você que está assistindo pela televisão, pode ver aqui em Orlando, Flórida, neste lindo Tangerine Bowl, muitas pessoas vindo fazer seu compromisso com Cristo. Você pode fazer esse compromisso agora mesmo, onde estiver. Pode estar em um bar, pode estar em um hotel, pode estar na sua sala de estar ou no seu quarto. Onde quer que esteja, dobre sua cabeça e diga: sim, Senhor Jesus, entre no meu coração, e Ele trará para você a mesma alegria e paz que Ele trouxe para o meu coração, ou para aqueles que você ouviu falar ou cantar esta noite. Dê seu coração a Ele agora. E se você ligar para o telefone, pode ser necessário ligar 2 ou 3 vezes. Continue ligando. Haverá pessoas lá pelas próximas 2 ou 3 horas prontas para falar com você. Não deixe esta noite passar sem fazer esse compromisso. Deus abençoe você. E não se esqueça de ir à igreja no próximo domingo.